Bom, então, boa noite aí a todos. Hoje a gente tem aí o grande prazer, né, de receber aqui na disciplina o Luiz Fernando Ziquei Batista. O Luiz Fernando, né, também chamado aí carinhosamente de Nando. O Nando tem sido um parceiro nosso aí com relação à temática que ele se propôs, então, a conversar, a dialogar aqui com vocês. Então, ele vai falar sobre jogos e gamificação, perspectivas motivacionais e educacionais. Acho que vocês conhecem o Nando. O Nando, ele já é bacharel em Química, mas um apaixonado aí pela área de licenciatura, então tem compartilhado aí com vocês algumas das disciplinas da licenciatura e mais recentemente, né, vem se tornando, né, um mestre, é ainda um mestrando, né, aqui junto ao nosso programa de pós-graduação. Então, obrigado, Nando, por se deslocar virtualmente até a tua sala hoje. E eu passo, então, agora a palavra para você. Olá, gente, boa noite. A professora já me apresentou e gostaria de começar agradecendo o espaço cedido pelos professores para falar um pouco sobre essa minha paixão, que é os jogos. Então, sem mais delongas, vou começar a apresentar aqui, professor. Ok. Então, hoje vou falar um pouco sobre jogos e gamificação, algumas perspectivas motivacionais e educacionais. Mas, antes disso, para começar a conversa de verdade, eu gostaria de saber de vocês, que jogos ou tipos de jogos vocês já tiveram contato? Então, para isso, eu criei um Mentimeter. Eu vou abrir aqui e vou apresentar para vocês. E gostaria de saber os jogos que vocês já tiveram contato, como que foi. Para formar uma nuvem de palavras. Acho que vocês já estão bem acostumados com isso. Então, aqui. Então, acho que uns 5 minutinhos para responder. Pode falar, Renato. Ô, Nando, é qualquer tipo de jogo você fala ou alguma coisa em relação ao ensino, né? É só qualquer tipo de jogo. Tá bom. Pode ser de carta, pode ser físico, pode ser digital, o jogo que vier à sua mente, que você já teve contato. Imagem e ação, muito bom jogo de tabuleiro. Xadrez, Banco Imobiliário, Uno, Candy Crush, War, Buraco. Jogo de carta. Ok, esse que eu não estou conseguindo ler. Perguntados. Então, essa turma é mais dos jogos de tabuleiro que dos jogos digitais. Legend of Zelda, Echo, CSGO, olha só. World of Warcraft, conheço bem. Need for Speed, também bem famosinho. Damas. Mas o ganhador aqui é o Imagem e Ação, então o pessoal gosta de interpretar. Isso é muito bom. Uno também tá bem central. Gostam da discórdia do Uno. League of Legends, jogo também. Donkey Kong. Acho que já foi todo mundo. Já estava querendo responder de novo para botar mais jogo. Bom, vamos para também uma segunda pergunta nesse mesmo link. Vamos ver se vai funcionar. A segunda pergunta é: quais tipos de tecnologias vocês cresceram? Por exemplo, logo na infância, que tipo de tecnologia vocês cresceram com vocês? Assistindo TV, jogando videogame no computador? Isso é importante já e vai ficar mais claro.
Então, muita gente começou assistindo TV, Pokémon, o famoso conhecer os animes, os desenhos da TV Cultura. Quando criança, né? Oi? Quando criança, é isso? Isso, enquanto criança. Então, TV saiu disparado, jogos de videogame, computador logo atrás, celular, tablet, que é mais recente. Tem uma galera da geração Z, Y, Alpha, Delta. Eu sou um millennial. Sim, sim, com certeza. Então a gente percebe que mais de 50% da turma cresceu assistindo TV, os outros foram videogame, computador e, por fim, o celular. Interessante essas respostas. Depois vamos agora falar o porquê dessas perguntas. Então, vou voltar aqui a apresentar e começar a nossa discussão falando sobre os nativos digitais, que é um dos aspectos, que é um teórico na área de educação, é um educador norte-americano chamado Prensky. Eu gosto de começar a discussão puxando citações. Então, uma das citações que eu gosto é a definição do que ele fala sobre os nativos digitais. Então, como deveríamos chamar esses novos alunos de hoje? Alguns se referem a eles como N-Gen, que é Net, ou Digital Gen, D-Gen. Porém, a denominação mais utilizada que eu encontrei para eles é nativos digitais. Nossos estudantes de hoje são todos falantes nativos da linguagem digital dos computadores, videogames e internet. Então, a primeira pergunta do Nuvem de Palavras refere-se a exatamente isso. A gente já teve contato com algum tipo de jogo, não necessariamente o videogame. E a segunda pergunta é justamente para mostrar que a gente já é nativos digitais, ou está na fase de transição, porque muitos de nós já nascemos tendo contato com algum tipo de tecnologia. Prensky continua, então, seu pensamento sobre a educação e as novas tecnologias. É incrível para mim que toda a agitação e debate atual sobre o declínio da educação nos Estados Unidos, nós estejamos ignorando a principal causa dessa queda. Nossos alunos mudaram radicalmente. Os alunos de hoje não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional foi criado. Os alunos de hoje não mudaram apenas em termos de avanço em relação aos do passado, nem simplesmente mudaram suas gírias, roupas, enfeites corporais ou estilos, como aconteceu entre as gerações anteriores. Aconteceu uma grande descontinuidade, algo que pode até chamar de singularidade, um evento no qual as coisas são tão mudadas que não há volta. Então, chamada de singularidade é a chegada e rápida difusão da tecnologia digital na década do século XX. Então, aqui Prensky, ele ressalta a difusão tecnológica que está nos cercando cada vez mais, e o grande avanço tecnológico que cabe a nós, alunos, sentir. Por exemplo, a chegada do celular, que é uma tecnologia lá de 2000 e bolinha, que veio avançando e agora a gente tem touchscreen, por exemplo, que foi um grande boom quando eu estava ainda lá no ensino fundamental, em 2012, que lembro que meus amigos, comprei um celular novo com touch, meu Deus, era uma tecnologia muito revolucionária, e agora é tão convencional quanto a internet, que lá nos anos 2000 ainda era aquela internet discada, que precisava ser acessado depois da meia-noite para não cobrar, e agora é basicamente o nosso meio de dar aula recentemente, né, durante essa pandemia. E é uma revolução, são revoluções tecnológicas que mudaram não somente
as nossas vidas, mas também no âmbito educacional. E mudaram os alunos. Mudaram de uma forma que causou essa singularidade. Bransky, além de definir os nativos digitais, também definem os imigrantes digitais. Os imigrantes são aqueles que nasceram fora da era tecnológica, mas que estão entrando nela, como ele trata como se a tecnologia fosse uma nova linguagem. E, de fato, ela é, porque ela conecta cada vez mais o mundo inteiro. E os imigrantes digitais são aqueles que nasceram fora da tecnologia, mas que estão aprendendo essa nova linguagem. E é muito interessante pensar nisso como futuros professores. Nós já fomos ensinados por imigrantes digitais e a gente nasceu como nativo digital. E é um choque de culturas e que a gente tem que mudar para conseguir acompanhar essa evolução do futuro. Então, dentro dos aspectos que Bransky coloca, ele coloca o papel do videogame. E não poderíamos falar de videogame sem falar dos jogos. Mas antes nós vamos falar sobre a gamificação e definir alguns termos: gamificação, jogos e jogos na educação. Então, a gamificação, ou gamification, é definida como o uso de elementos e mecânicas de um jogo para situações que não são jogos. Ou seja, você vai pegar os elementos e mecânicas de um jogo e adaptá-las para um jogo. E os jogos educativos são produtos de gamificação, pois a gente vai pegar um aspecto que não é um jogo, por exemplo, o ensino de ligações químicas, e vai tornar isso um jogo através de elementos e mecânicas. Mas, Nando, o que são elementos e mecânicas? Bom, elementos de um jogo é tudo aquilo que caracteriza o jogo, assim como os objetos, personagens e cenários. E as mecânicas de um jogo são todas as ações e interações que acontecem entre o jogador e o jogo. Ou seja, pegando o Uno. O Uno, os elementos do Uno são as cartas, e as mecânicas do Uno são como as cartas vão interagir durante o jogo. Por exemplo, o reverso, o nulo, o +4, e etc. A gamificação, ela não se limita apenas à utilização dessas mecânicas, mas também utiliza para a resolução de problemas e para motivação e engajamento de um determinado público. Isso não significa necessariamente a participação de um jogo, mas a utilização desses elementos mais eficientes, presentes nas mecânicas, dinâmica e estética, para reproduzir os mesmos benefícios que o ato de jogar proporciona. E o que é esse ato de jogar? Agora nós vamos falar um pouco sobre os jogos em si. E por que a gente passa tanto tempo jogando? Quais são o que nos motiva a jogar? Então, vamos falar um pouco sobre a motivação dentro de jogos. Então, já definimos o que é elementos e definimos o que são as mecânicas. Agora nós vamos falar, a gente falou sobre a relação entre elementos e mecânicas, e agora nós vamos falar sobre a relação entre os elementos e as mecânicas do jogo com a motivação. Para isso, eu trouxe a teoria do flow. A teoria do flow foi criada por um psicólogo, que é o Mihaly, e ela é definida, o flow é o estado de maior imersão em determinada atividade. Trazendo para o mundo digital, para o mundo dos jogos, podemos dizer que o game flow é o estado de maior imersão dentro do jogo. Ou seja,
a gente que é químico das áreas de exatas gosta bastante de gráficos. Então aqui eu trouxe um grafiquinho para explicar melhor. Podemos considerar o flow como essa área no meio, ou seja, que está em função das habilidades e dos desafios. Se um jogo ele é muito difícil e requer altas habilidades, ele vai causar ansiedade ao jogador. Ou se os desafios ou requer baixa habilidades, ele vai ser meio tedioso. Então, tem que ser um certo equilíbrio entre os desafios e as habilidades crescente para manter o jogador dentro desse flow. E como vamos manter o jogador dentro desse flow? E é aí que entra o Game Flow. Dentro do Game Flow, a gente tem 8 objetivos. Concentração. O jogo deve manter o jogador imerso e concentrado. Desafios. Os desafios dentro do jogo devem estar à altura do jogador. Habilidades. O jogo deve ajudar o jogador a desenvolver suas habilidades. E nunca ter uma habilidade maior ou menor. Controle. O jogador deve ter autonomia. O jogador deve ter autonomia e controle sobre suas ações. Eu tinha esquecido aqui. Os objetivos. Os objetivos devem ser claros e ter tempo adequado. Feedback. O jogo deve proporcionar ao jogador um feedback de suas ações no tempo adequado. E imersão. O jogador deve ter uma experiência imersiva, sem envolver um esforço adicional dentro do jogo, sem que aquela atividade ou jogo seja algo forçado ao jogador. E o social, o jogo deve criar oportunidades para interações sociais. O que é interessante aqui é que nessa turma, eu tinha feito a mesma apresentação para a turma de Química para o Ensino Médio. Nessa turma, os jogos de tabuleiro foram mais falados. E isso está dentro desses 8 características que refletem o Game Flow, principalmente na interação social. Porque nos jogos digitais, a gente não tem uma interação social bem definida. Mas principalmente os single players. Os multiplayers, como os MMO que foram citados, como World of Warcraft, ainda tem essa interação social. Bom, alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Bem, é muito legal ver que a gente busca até nos jogos a interação social, né, como turma. É a questão humana, né? Tipo, nós sempre buscamos interação social, independente de onde estamos. É questão, motivação intrínseca humana dentro da gente. E falando em motivação, isso tem a ver com as motivações intrínsecas e extrínsecas que cada componente dessas vai despertar no jogador. Então, vai mexer com as motivações intrínsecas e extrínsecas do jogador para se manter nesse estado de flow. Bom, continuando, a gente falou sobre o jogo, agora vamos falar sobre como o jogo pode construir conhecimento. Mas a gente sempre se pergunta, a gente sempre ouve a construção do conhecimento, mas o que de achos é essa construção? Então, eu trouxe um pouco a ideia de construtivismo, de Becker, e como ele define o construtivismo. O construtivismo significa isso, a ideia de que nada a rigor está pronto, acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado em nenhuma instância, como algo terminado.
ele se constitui pela interação entre indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais, e se constitui por força de suas ações e não por qualquer dotação prévia na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência, e muito menos pensamento. Ou seja, passando isso para o mundo dos jogos, a interação que o jogador com o jogo vai haver, principalmente em jogos educacionais ou até mesmo em jogos convencionais, como a gente vai ver daqui a pouco, tem muito a ver com essa questão do construtivismo. E é muito doido porque o construtivismo é uma teoria da educação que pode ser aplicada aos jogos. Então, aqui a gente vai aprofundar um pouco mais entre a relação entre o conhecimento, indivíduo e objeto. Então, temos o nosso indivíduo, que é o sujeito, e o objeto, que é o meio físico e social. Quando o indivíduo ele já carrega internamente o conhecimento dentro de si, essa é a concepção a priorista, ou a priorismo, de a priori mesmo. A concepção de conhecimento que acredita que se conhece por já se trazer algo, ou inato ou programado na bagagem hereditária, para amadurecer mais tarde em etapas previstas, é o chamado a priorismo. Essa é quando o indivíduo já carrega internamente em si. Quando o meio ele vai carregar o conhecimento, a gente chama de, então, empirismo. Podemos dizer que empiristas são aqueles que pensam que o conhecimento acontece porque nós vemos, ouvimos, tateamos e etc. E não porque agimos. Ou seja, o meio age sobre o indivíduo. E o indivíduo, ele é passivo em relação ao meio. Então, esse é um conhecimento empirista, é um conhecimento empírico. Mas quando a gente une o objeto e o indivíduo, a gente tem o construtivismo. Então, o conhecimento é uma construção. Só um minuto, gente. Desculpa, é meu avô falando boa noite. Bom, boa noite para ele. Bom, vamos continuar. Mas como se dá a construção desse conhecimento? Então, eu trouxe 2 exemplos de Lego. O Lego onde todo mundo é igual e o Lego onde todo mundo é diferente. Então, o sujeito vai agir espontaneamente sobre o meio. Então, ele abstrai desse meio o que é de seu interesse. E cada um de nós vai abstrair uma coisa. Então, o construtivismo, ele vê a individualidade do ser e não somente onde todos nós somos iguais. E essa abstração vai ser reconstruída através de reflexão, a partir de coisas que a gente já tem por forças dos elementos novos que acabamos de abstrair. Ou seja, está pegando as ideias aprioristas e empiristas. Então, temos a síntese dinâmica da ação e da abstração. Ou seja, é como se fosse um equilíbrio químico do compreender e do fazer, da teoria e da prática, mostrando que cada um de nós vai ser um indivíduo e vai abstrair, vai ter essa síntese dinâmica própria. Então, vai ter uma construção própria, individual, sobre aquele meio, sobre aquele jogo. Então, podemos fazer um paralelo com a química analítica, com um equilíbrio químico, onde a constante de equilíbrio vai ser essa construção do conhecimento. Pensando em uma equação química,
Temos o objeto, temos o meio. E isso vai gerar o conhecimento. E o equilíbrio e a constante de equilíbrio entre os produtos e reagentes, entre os reagentes e produtos, vai ser o conhecimento que construímos individualmente. Alguma dúvida até aqui? Não, muito bem explicado. E dentro do construtivismo, a gente tem, então, a aprendizagem tangencial. O que diabos é essa aprendizagem tangencial? Essa aprendizagem tangencial refere-se a, especificamente, jogos convencionais, como CS, World of Warcraft, principalmente jogos digitais. E ela nos diz que as referências que o jogo nos dá vão causar essa aprendizagem tangencial através de uma motivação que será causada e será despertada em nós para aprendermos mais sobre esse universo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre essas referências que podem ter dentro do jogo. Então, temos a referência direta, quando um elemento do jogo se utiliza de uma qualidade ou característica de algo. Trazendo aqui um exemplo, temos Call of Duty, World of War II, que trata-se de põe você na pele de um soldado da Segunda Guerra Mundial, sendo uma referência direta a um evento histórico. Temos também dica de referência, quando o elemento do jogo é claramente referencial. O jogador poderá tomar isso como uma dica de que outros elementos semelhantes a esse também sejam uma referência. E temos a referência com destaque, quando o elemento referencial é destacado dos demais. Para isso eu trouxe o Age of Mythology, que é um jogo sobre deuses da mitologia e que tem dica de referência e referência com destaque, que são os deuses, o papel dos deuses da mitologia, como a mitologia nórdica, grega e egípcia, nos ajudando dentro do jogo, mas que não conta exatamente como obrigação você saber. Você vai aprender conforme vai jogando o jogo. E o jogo não é tratado como um jogo educativo. Tem também o uso de espaços mortos, que em alguns casos pode assumir telas de carregamento que obrigam o jogador a esperar um tempo antes de poder interagir novamente com o jogo. E esses espaços mortos, como em Skyrim, pode apresentar alguma objeto, alguma escrita que vai causar uma aprendizagem ou despertar uma motivação para ir atrás de um conhecimento. No Skyrim, eu não lembro bem se tem a espada Excalibur, que aparece nessa tela. E o que é Excalibur? Excalibur refere-se a uma espada com uma história carregada por trás dela. E, por fim, temos as enciclopédias de jogo, que pode ser tanto dentro dos jogos quanto fora, como as wikis, que a gente vai pesquisar mais sobre os nossos jogos e pode abstrair conhecimento delas. Podem ser utilizadas como forma de promover mais conhecimento ao jogador a respeito de um assunto abordado dentro do jogo, sem que ele precise sair do jogo ou depois que ele estiver jogando. Então, eu trouxe aqui a Wikipédia, que pode servir como fonte de como fonte primária de conhecimento, algo mais resumido, que pode ser depois explorado com mais aprofundamento, por exemplo, numa aula ou em outros momentos. Bom, agora vamos fazer a atividade, professora. Não esqueci. Vamos falar sobre um pouco como articular a química com jogos. Então, vamos fazer alguns estudos de caso.
trouxe aqui, então, 4 jogos. E a professora... Ainda dá tempo de fazer a atividade, professora? Sim, nós temos 33 minutos. Então, vamos fazer. Se puder, o que eu tinha falado com a professora é dividir a turma em 4 grandes grupos e cada grupo ficará responsável por um jogo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. E a questão é, como vocês podem articular esses jogos ao ensino de química? Essa é a grande pergunta. Eu peguei da lista dos 100 jogos mais famosos dos últimos tempos, de 2021. O primeiro é o Fortnite, o segundo é Resident Evil, só que pode ser qualquer apocalipse zumbi para facilitar. O terceiro é League of Legends, que inclusive foi citado na nossa nuvem de palavras. E o quarto é o mais famosinho, que é o Minecraft. Assim, esse momento de interação social, né? Puxando o assunto da necessidade intrínseca do ser humano. Então, acho que foi muito legal conversar, abrir câmera, ver e, enfim, trocar ideia. Foi muito bom. Acho que eu já posso começar. Acho que a gente é o grupo 1, né? Elo e Isa. A gente ficou com Fortnite. Aí elas me escolheram como porta-voz aí do... Mas elas vão me ajudar caso eu esqueça alguma coisa. Para quem não conhece, Fortnite é um jogo de sobrevivência. Eu conheci por conta dos netos de uma senhora com quem eu morei. E aí, tipo, os netos dela jogavam e eu, enfim, não sou um cara muito de Xbox, PlayStation, e acabei ficando perto e acabei gostando, assim. Mas, basicamente, você faz seu personagem, monta aí o pessoal chama de skin, né? A sua roupa, enfim. E aí você é jogado, lançado, assim, de paraquedas num mapa com outros 99 jogadores, né? Totalizando 100. E a ideia é sobrar. Né? Tem algum outro modo, que agora tudo tem zumbi, né, nos jogos, então tem um outro modo que tem zumbi, mas o modo, acho que o pessoal mais joga é esse Battle Royale, que é para sobrar até o final. Pode ser em equipe, tipo, ou melhor, pode ser em dupla ou solo, mas o objetivo é você captar recursos. Você cai com uma picareta, então você minera, capta recursos, seja madeira, ferro, etc., para fazer construções que podem te ajudar a se proteger quando o tiro estiver comendo solto, né? Então, a ideia é sobrar e a pessoal tem arma, tem várias coisas para te causar dano. Então, voltando para a química, né? O que a gente conversou? Sobre, em primeiro lugar, a captação de recursos, né? Então, essa parte de você cair com uma picareta, tem a mineração, você coleta ferro, madeira, enfim, as construções que você faz vão definir se você vai sobreviver ou não, porque se você fizer com madeira, ela vai quebrar mais facilmente do que com ferro, tijolo, enfim. Além disso, o mapa se fecha meio que através de uma tempestade, assim, que é gerada no game. E a gente falou sobre a questão de entropia, né? Quando você cai no jogo, muito espaço aberto, você não dá muito de cara com os outros jogadores. Mas o mapa vai fechando, toda hora você acha alguém querendo te matar. Então, reduz o volume, mas a quantidade, né, de elementos pode estar muito alta, e assim, enfim, você vai se chocar, as moléculas vão se chocar. Além disso, a gente viu um pouquinho de física na hora da queda, né? Tem gente que quer cair logo para captar recursos mais rápido. Você não abre seu paraquedas, né? Então, se você quiser demorar um pouco, você abre seu paraquedas. Então, essa questão de velocidade terminal, resistência do ar, enfim. Elo, Isa, eu esqueci alguma coisa? Não, falou tudo da minha lista. Beleza, então tá. Então é isso. Então é isso. Acho que é isso, gente. Obrigado. Legal, ótimo. Quem que é do grupo 2? O grupo 2 eu, a Ana Cecília e o Matheus. A gente ficou com Resident Evil, só que como a gente não, pelo menos eu e a Ana Cecília não conhecemos muito do jogo ainda, e aí o Nando entrou na sala, deixou a gente adaptar um pouquinho, né? Pensando em qualquer cenário que seja pós-apocalíptico, né? Então, a gente conversou um pouco em utilizar essa temática dentro de uma aula de radioatividade, como questões motivadoras, né? A Dani gosta muito daquele material do Sanches e Valcarcel, que falam de trabalhar questões motivadoras
para que o aluno tenha interesse em estudar um conteúdo, né? Então a gente apresenta antes alguns questionamentos. Então o jogo apareceria, né? Na verdade a gente trocou para o jogo que chama Fallout, em que as pessoas, eu vou mandar um link aqui, que você joga em um cenário pós-apocalíptico, né? Você anda pelo cenário. E um dos aspectos desse jogo é que você tem que evitar áreas radioativas, né? Isso pode te tirar vida, né? Então, apresentar um cenário desse do jogo, talvez um vídeo ou uma demonstração desse jogo, e discutir por que que a gente tem que evitar uma área radioativa. E até no próprio jogo eles têm que ter uma roupa, às vezes, né? Por que que uma roupa inibe a radiação? E aí a gente pensou também em relacionar com outras questões além do jogo, né? Chernobyl, por exemplo, tem aquela série que fizeram de Chernobyl, né? Que tem uma personagem que estava grávida e ele teve contato com o marido e ela teve problema na gravidez porque teve contato com a pessoa, né? Então, questões assim, né? A gente nem discuti agora, mas pensei também nos acidentes que a gente teve aqui no Brasil, né? Que as pessoas pegaram objetos radioativos. Então, trazer questões motivadoras para iniciar uma aula sobre radioatividade e tratar de reações nucleares em cima dessa temática, né? Legal, ótimo. Ótimo. E é sempre uma temática inquietante, né? A radioatividade é sempre algo que nos inquieta, né? Os efeitos são danados, né? Então sempre nos deixa inquietos aí com a temática. E o grupo 3? Obrigada, Renato. O grupo 3 foi eu, a Carol e a Mayara, e coincidiu de nós três não entender nada de jogo, a gente jogou pouca coisa e discutindo um pouco, a gente estava com o LoL, a gente pesquisou na internet e viu que a dinâmica do jogo se baseia em uma batalha para ter um avanço de território, né? Então, cada time, acho que tem 5 jogadores, eles vão ali guerreando, disputando, com o objetivo de avançar um no território do outro. A gente acredita que quem chegar no final do território do adversário ganha o jogo. Aí, pensando nisso, a gente propôs uma batalha entre os elementos da tabela periódica, utilizando alguns critérios, por exemplo, as propriedades. A gente pode colocar 2 jogadores, se divide a tabela periódica, os alunos vão sortear, cada um pega um elemento. Aí depois eles vão sortear a propriedade, por exemplo, o raio atômico. Aquele que tiver o elemento que tem o maior raio atômico vence a batalha. E assim sucessivamente, cada um vai disputar, pega um elemento, pega uma propriedade e vê quem vence. Fazer uma batalha e assim discutir essas propriedades da tabela periódica. Legal. Parece até aquele jogo de carta também, tem, né? Sim, que a gente estava pensando mais em algo presencial, assim, utilizar cartas, veio mais isso em mente do que propriamente as ideias do jogo. Esqueci o nome agora. Super Trunfo. Isso! Exatamente. E agora, o grupo 4. Gente, eu sou viciada em jogo, mas é só jogo de cartas, essas coisas, né? O grupo 4 fui eu, a Érica e a Ana Caroline. E a gente pegou o Minecraft. E a Érica e a Ana Caroline acho que nunca tinham jogado Minecraft. Eu, por outro lado, jogava muito quando era mais novo, em 2012 mais ou menos, era viciado em Minecraft. Comecei a jogar desde que saiu o raio do jogo. E eu fiquei feliz de ter pego esse jogo, porque ele é bem fácil de relacionar com química. O Minecraft ele é um jogo que eles chamam de sandbox, porque é como se você estivesse numa caixa de areia, que você pode construir tudo o que você quiser à vontade. Você tem o seu mundinho ali, como se fosse um mundo de Lego, todo quadriculado, né? Só que você tem que pegar recursos para construir suas coisas, você tem que fazer suas ferramentas, e como o nome do jogo diz, mine e craft, você tem que minerar e craftar, fazer as coisas artesanalmente. E nessa parte de mineração tem muita mineralogia e química inorgânica, você encontra vários tipos de minério diferentes, tem ouro, tem ferro, tem diamante, tem lápis lazuli.
E a própria forma como esses minérios são processados, por exemplo, diamante e lápis-lazuli, quando se encontram, eles já vêm prontos para usar. O ferro e o ouro, você precisa passar numa fornalha, você precisa processar eles para conseguir usar as propriedades desses minérios, por exemplo. Você encontra o ferro, você faz um monte de ferramenta, elas funcionam bem. O ouro é muito mais raro que o ferro de encontrar, só que se você fizer uma ferramenta com ouro, ela quebra muito mais fácil que uma de ferro. Você até pode usar para fazer uma ferramenta, mas não é a melhor opção. Ele é raro, você pode usar para fazer outras coisas. Você pode usar para fazer circuitos, você pode usar para fazer, enfim, um monte de aplicações que existem no mundo de verdade, como o ouro para fazer circuito. Até um pouco de termodinâmica tem no jogo também, que você precisa usar combustível para fornalha, você pode usar carvão, você pode usar madeira, você pode usar direto um balde de lava, se você quiser, que diferentes elementos têm diferentes, armazenam diferentes quantidades de calor. E acho que eu consigo lembrar de química era isso. Legal, sensacional. Eu fiquei super curiosa, né? Eu falei que eu conheci o meu sobrinho falando que eu fui falar da obsidiana e ele falou até como que produzir da obsidiana, né? Eu falei, como assim, né? Você está aprendendo na escola? Aí ele falou que não, era o joguinho, né? Então eu fiquei bem curiosa aí. Mas... No Minecraft, pegar obsidiana faz parte do progresso do jogo. Você tem que pegar a obsidiana para progredir. Se você não conseguir manipular a obsidiana, você não progride. Ele perguntou se era duro mesmo, né? Se era algo que era bem duro mesmo, porque no joguinho mostrava que era. Então é bacana, né? Nando, você quer fazer o fechamento? Vou fazer o fechamento só com as ideias que eu tinha para cada jogo, rapidinho, prometo. Então vamos lá. Começando com Fortnite, eu tinha pensado em articular a química através dos elementos de construção que o Fortnite dá. Então temos a madeira, temos o tijolo, temos o metal. E por que a madeira ela vai ser mais frágil que uma construção de tijolo e uma de tijolo vai ser mais frágil de uma de metal? Ou porque o metal vai ser usado para armas, enquanto o tijolo e a madeira para construção? E aí que entra a química. A gente pode articular com os tipos de ligações químicas e as interações químicas que tem dentro desses elementos do jogo para fazer essa articulação entre o elemento madeira, tijolo e metal com a sua forma microscópica e as interações microscópicas dentro dela. Então, vocês ainda expandiram o conceito de Fortnite, trazendo a entropia que vai se fechando, vai aumentando a entropia por causa que vai havendo menos volume. E foi bem bacana isso. Para Resident Evil ou Apocalipse em geral, apesar que vou falar um pouco de Resident Evil, trouxe essa tabela, a Resident Evil daria para articular não somente com a química, através das macromoléculas, RNA, DNA, mas também com a biologia, através do estudo de bactérias, fungos, engenharia de RNA, vírus, produção de vacinas e toxinas. Então, daria para fazer essa articulação com Resident Evil. Mas vocês trazendo Fallout é uma outra ideia bem legal para abordar o ensino de radioatividade. Que realmente no jogo do Fallout, você tem esse apocalipse radioativo, tem as feras, tem todo um arcabouço que pode ser explicado para iniciar uma discussão sobre radioatividade. Foi bem legal que vocês trouxeram ele. Para League of Legends, eu trouxe primeiro um exemplo de um personagem que aparece no League of Legends chamado Heimerdinger. Ele é uma referência tangencial, ou seja, ele homenageia Robert Oppenheimer, que é um físico, e o próprio Schrödinger, que é um físico e a gente estuda ele
dentro da química, nos orbitais, na concepção moderna do átomo. Então, isso já é uma referência tangencial, é um exemplo de referência tangencial. Mas o meu foco no LoL era, na verdade, na energia, na articulação para o ensino. O que é a energia? Então, no LoL, existe muito a magia na forma de energia. E como que essa magia é convertida? Como que essa magia pode ser controlada? Então, podemos fazer um paralelo com os tipos de energia, energia térmica, converter energia interna em energia térmica e de N maneiras. Por fim, Minecraft é o mais óbvio e o mais legal também, que relaciona bastante com a mineralogia. Vocês acertaram em cheio. O Eric falou bastante, então acho que tudo que o Eric falou é o que eu ia falar já. E é basicamente isso, Minecraft. Trouxe a tabelinha com os minerais que podem ser encontrados, o carvão, o cobre, lápis lazuli, o ferro, o diamante, o ouro. E são minerais e rochas que podem ser encontrados no Minecraft e que podem servir como articulação, porque no próprio Minecraft tem certas realidades onde o diamante você tem que cavar até fundo para poder achar. Mas por que cavar até fundo? Por causa das altas temperaturas e pressões. E até foi uma forma de complementar, trazer os aspectos termodinâmicos, que é bem interessante também, que dá para fazer essa articulação. E só para encerrar mesmo, até mesmo jogos convencionais conseguem ter, nós conseguimos fazer abordagens articuladas para o ensino de química, para o ensino de ciências. Não necessariamente precisam ser jogos destinados à educação. E com isso eu encerro a minha fala. Obrigada, Nando. Valeu, Nando. Legal mesmo. Ah, foi ótimo. Foi ótimo. Eu vou parar aqui, ó.